Ele convidou a gente a chegar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Todos estão aqui na minha retaguarda também. Estou feliz, irmãos. É muito bom a gente chegar na casa do Senhor, dobrar o joelho e agradecer do que a gente chegou. É verdade, irmãos? Porque muitas vezes alguém quer chegar e não pode. E eu e você, a gente chegou. Escapamos mais uma vez. Oh, glória! Seja dado o nome do Senhor. Deus é lindo. Estou feliz, meu esposo está aqui, meus filhos, minha irmã, meu cunhado, meu irmão, meus sobrinhos. É meu filho de alegria, meus irmãos. Eu peço oração pela minha mãe, que foi em casa chorando com muita dor. De dele, irmão, está com uma água inchada. Mas eu sei que Jesus já foi lá hoje. Já visitou ela em nome de Jesus. Porque quando a gente vem para cá do Senhor, Deus faz um milagre acontecer, né? E vai acontecer milagre que você tem, vai acontecer milagre. Glória a Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Vamos louvar a Ele.